Paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Continuando falando sobre os eventos escatológicos, que ocorrerão a segunda vinda gloriosa de Jesus, onde ele desce literalmente no Monte das Oliveiras, como já falamos em outros vídeos, por isso que é muito importante você começar a assistir desde o primeiro vídeo, no Monte das Oliveiras, a Zacarias 14:4, Literal, não é simbólico, mas é literal. E então ocorrerão vários eventos, como eu já falei, vai ocorrer, em outros vídeos já falei, vai ocorrer então a segunda vinda, a guerra chamada Guerra do Armagedon. E também depois da Guerra do Armagedon acontecem então os julgamentos das nações, que está aqui em Mateus capítulo 25, 31 ao 46, juízo final, que não tem nada a ver com o juízo final do grande trono branco de Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Não tem nada a ver. Este julgamento é o julgamento das nações, quando Jesus vem, desce no Monte das Oliveiras, ele faz a guerra, chamada Guerra do Armagedon, onde ele lança o anticristo e o falso profeta, que é a besta que sobe do mar, o anticristo, a besta que sobe da terra, o falso profeta, ele lança no lago de fogo, que não é o inferno, é pior do que o inferno, o lago de fogo, a segunda morte, e derrota o exército do anticristo, 200 milhões de soldados que cercaram Jerusalém, cercaram o povo de Israel. Jesus derrota eles e depois então acontece o juízo final de Mateus 25, a separação do bode e das ovelhas. Diz assim, amados irmãos, no versículo 31 do capítulo 25 de Mateus, a seguir: juízo final. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. Vamos para o capítulo, versículo 41 agora, meus irmãos, e 42. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Vamos agora, meus irmãos, para o versículo 46. Os irmãos podem ler tudo aí em casa, o capítulo todo, Mas aqui é para ganhar tempo. Versículo 46. E irão estes para o tormento, mas os justos para a vida eterna. Então aqui, amados irmãos, é o julgamento das nações, quando Jesus vem no Monte das Oliveiras para defender o povo de Israel e também os gentios que se entregaram ao Senhor nesse tempo. E ele então faz a guerra chamada Guerra do Armagedon, lançando o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e derrotando o exército do anticristo. Cerca de 200 milhões, que eu já mostrei em outros vídeos. Acompanhe aí desde o primeiro vídeo para você entender. Então aí ocorre aqui
o julgamento das nações, separação dos bodes e das ovelhas. As ovelhas ele vai colocar à direita e os bodes à esquerda. As ovelhas vai ouvir uma palavra maravilhosa, como os irmãos viram aqui na mensagem, na leitura, dizendo: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então as ovelhas vai ouvir esta palavra gloriosa, maravilhosa, porque está à direita, foi considerado como ovelhas e não como bodes. E os bodes vão escutar esta palavra de sentença, de juízo, dizendo assim, o Senhor dizendo para os bodes que está à esquerda: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja que é uma palavra dura de juízo para os bodes. Então vai ter o julgamento das nações, e os bodes vai ser lançado no lugar de tormento, como diz aqui no versículo 46. E irão estes para o tormento. Olha só, então os bodes irão para o tormento. Vai ser separado e já vai para o tormento. E os justos para a vida eterna. Olha a diferença. E os justos vai então adentrar ao milênio. Entendeu, meus irmãos? Então quem vai adentrar o milênio vai ser tanto judeus e gentios. Por exemplo, os que já dormiram no Senhor, que foram ressuscitados primeiro, como a gente já mostrou isso em outros vídeos também, eles terão os corpos glorificados, e a igreja também que foi arrebatada. Então esses entrarão no milênio com os corpos glorificados. E os que ficaram na grande tribulação, os que foi considerado como ovelhas, eles adentrarão também no milênio, só com corpos físicos, corpos naturais. Então vai entrar os que estão com os corpos glorificados, os que já dormiram no Senhor, a igreja também, e os que não têm os corpos glorificados, passaram pelo o período da grande tribulação, estão vivos, de todas as nações também, foi considerado ovelhas. Então eles adentrarão também no milênio, juntamente com os que têm os corpos glorificados, mas eles terão ainda natureza caída, não igual hoje, né? Porque o milênio vai ser 1000 anos de paz, né? Então, mas eles não vão ter os corpos glorificados, vão entrar com os corpos físicos naturais. Então são esses que vão adentrar no milênio. Mas para acontecer o milênio tem que acontecer primeiro a prisão do diabo, como diz aqui em Apocalipse, capítulo 20. Olha só, versículo 1 a seguir. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali cerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então ele será preso. Então o que acontece? Jesus vem glorificado, maravilhoso, desce no Monte das Oliveiras, livra tanto os judeus como os gentios, lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Acontece a guerra do Armagedon, ele derrota o exército do anticristo, 200 milhões de soldados. Ocorre então o julgamento das nações, que nós acabamos de ler aqui em Mateus.
e esses então eles entrarão no milênio, tanto os que têm os corpos glorificados, a igreja, os que já dormiram no Senhor e têm os corpos glorificados, vão entrar com os corpos glorificados no milênio, no 1000 anos de paz, e os que foram considerados como ovelhas também adentrarão no milênio com corpos físicos naturais. Então entrarão os que têm o corpo glorificado e os corpos físicos no milênio. Por isso o diabo é preso para dar início no milênio, 1000 anos de paz. Entendeu, meus irmãos? Aí depois no outro vídeo a gente vamos continuar falando sobre o milênio. Então os irmãos viram aqui que o diabo é preso, né? O julgamento das nações se dá, o diabo é preso e ocorrerão então o milênio. Aí começa o milênio, que nós vamos falar em outro vídeo, né? Onde o boi vai pastar com o urso, com o leão, e um não vai fazer mal para o outro, porque nesse tempo vai ser um tempo de paz, um tempo perfeito, onde Cristo vai estar reinando conosco e nós com Ele, né? E a gente vai estar falando sobre isso, no outro vídeo. Então, amados irmãos, esse julgamento de Mateus 25, 31 ao 46, ele não tem nada a ver com o julgamento de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, do grande trono branco, não tem nada a ver. Esses é a separação dos bodes das ovelhas, e ali então os bodes vão para o lugar de tormento, e as ovelhas adentrarão no milênio. O diabo será preso, como mostrei para os irmãos aqui em Apocalipse 20, e os ovelhas entrarão no milênio juntamente com Cristo, e os que estão já com os corpos glorificados também, que no caso é os que dormiram no Senhor desde o Antigo Testamento, e a igreja que foram glorificada, arrebatada, e agora volta com o Senhor e adentra no milênio. Amém, meus irmãos? Próximo vídeo a gente vai estar falando então, continuaremos falando então do milênio. Assim que Deus abençoe a todos, e todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.